Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa derramar as tuas bênçãos sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre tentado, atraído e engodado. Nós vamos falar sobre a tentação, sobre a concupiscência que leva a pessoa a cair em pecado, que leva a pessoa a sair da presença de Deus através do pecado. Pecado este que cria uma barreira, impedindo as orações dessa pessoa e levando essa pessoa a perder o abrigo e a proteção de Deus por causa do pecado. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 14. Fala assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A tentação, ela provém, em princípio, dos desejos e inclinações do nosso próprio coração. Quando o homem caiu em pecado, quando entrou o pecado no mundo, todo ser humano ficou com a condição inata, ou seja, se tornou propenso ao pecado. Então a maior parte dos pecados é causado pela inclinação do nosso coração. Se o desejo mau não for resistido e purificado pelo Espírito Santo, vai levar essa pessoa a viver em pecado, a morrer espiritualmente e a morrer eternamente, ser condenado por causa dessa sedução desse pecado. É de extrema importância que o cristão venha rejeitar toda imundícia. Rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia. É o que fala no versículo 21. Tem que rejeitar a Deus. Rejeitar o acúmulo de imundícia e malícia e sujeitar a Deus. Então, tentar, as palavras de destaques é atraído, engodado, tentado. Então, tentar é aquilo que procura seduzir, impulso íntimo dirigido para o pecado. Atraído é aquilo que é atraente, que possa buscar para si. E engodar é o engano, é a sedução. Isso é causado pela concupiscência. A sedução do pecado, a sedução da malícia, da maldade, leva à concupiscência. É o exato momento que a pessoa perde as forças de vontade para agradar a Deus e aprova essa aceitação da cobiça do pecado. É aonde gera o pecado e leva à morte. A concupiscência é a fascinação dos próprios pensamentos que leva a pessoa a cobiçar ardentemente aquilo que ofende a Deus, aquilo que vai afastá-lo, digamos assim,
da presença de Deus. Ele abandona a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Essa concupiscência leva à tentação, que é a indução para o mal, por sugestão do diabo ou pela sensualidade da carne. E a sensualidade é a inclinação para os prazeres dos sentidos e da sensação física, da imoralidade sexual e de todas as formas que leva a pessoa a perder a vergonha e a decência. Então, tudo isso nós vamos ver. Então, na concupiscência, lá no livro de 1 João 2,16, fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, de acordo com esse versículo, 3 aspectos do mundo pecaminoso são abertamente hostis a Deus. Primeiro, a concupiscência da carne, que inclui os desejos impuros. Tá vendo aí, ó? A concupiscência é a fascinação dos próprios pensamentos que leva a pessoa a cobiçar ardentemente aquilo que ofende a Deus. É os desejos impuros e a busca dos prazeres pecaminosos e a gratificação sensual. É o primeiro. Extremamente hostil a Deus, a concupiscência. O segundo, a concupiscência dos olhos. A cobiça, que se refere, concupiscência dos olhos, que se refere a cobiça ou desejo descontrolado por coisa atraente aos olhos, mas proibidas por Deus. Inclusive o desejo de olhar para o que dá prazer pecaminoso. Nesta era moderna, isso inclui o desejo de divertir-se contemplando pornografia, violência, impiedade, imoralidade. Imoralidade é essa que pode ser através de teatro, televisão, cinemas, internet, por aí vai. Jesus fala assim: a candeia dos olhos, do corpo é os olhos. A luz do corpo é os olhos. Se os olhos forem bons, o corpo vai ter luz. Mas se eles forem cheios de adultério, malícia, vai ser trevas densas. Foi o que Jesus falou. Ele fala: vós sois a luz desse mundo. Mas para vocês serem luz desse mundo, os olhos têm que ser bons. Então a concupiscência dos olhos é uma cobiça descontrolada, da atração do desejo. E a soberba da vida é o outro sentimento hostil a Deus. Soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, orgulho, independência, autossuficiência, que não reconhece a Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade. Tal pessoa procura exaltar-se, glorificar e promover a si mesmo, julgando não depender de ninguém.
Isso é a concupiscência que foi gerado pelo pecado que veio tentando, atraindo e engodando. Levou a esses três: a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A tentação, essa tentação, né, que é uma indução do mal, sugerida por Satanás, ela leva à sensualidade se ela for acatada. Se ela for aceita, ela leva a pessoa a cair em pecado, a virar as costas para Deus para cumprir o desejo da carne. Isso leva a pessoa a cair em pecado. 2 Coríntios 12, 21 diz assim: quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore muito por muitos daqueles que dantes pecaram e não arrependeram da imundícia e da prostituição e da desonestidade que cometeram. Os ministros cristãos devem chorar por aqueles que na igreja se recusam a se arrepender do pecado e abandoná-lo, pois estão mortos espiritualmente. Não se condenou ainda, mas é indício de perdição. A mensagem trágica para eles é a palavra que Paulo dirige aos Coríntios, em 1 Coríntios 6:9. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os avarentos, nem os sodomitas, nem os roubadores, nem os mentirosos. Também está escrito em Gálatas 5:21. Se andais em espírito, 5:16 fala: se andar em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. No versículo 16, Gálatas 5:16. E é aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 5 e 6, onde ele fala dos espiritualmente mortos. Não se converte, não se volta. Essas palavras declaram a sua exclusão do reino de Deus. Por quê? Porque foram atraídos pela sensualidade. E a sensualidade é tudo que exercita os prazeres do tato, olhar, olfato, gustação e audição. Pessoa que gosta de ouvir, gosta de ver, gosta de sentir os prazeres pecaminosos. Porque Satanás agora faz uso da carne do homem da sua irresponsabilidade espiritual e acaba indo cometer o pecado. No caso de Sansão, por exemplo, a tentação que Satanás usou para Sansão cair foi colocar em sua vida uma mulher maligna e prostituta, a Dalila. A concupiscência insaciável de Sansão o levou finalmente à queda, porque procurou satisfazer mais as suas paixões do que agradar a Deus. Sansão procurou
mais querer realizar os seus desejos pecaminosos e viver uma vida dissoluta do que querer agradar a Deus, seguir os padrões de santidade que sempre foi exigido. No Antigo Testamento, as 5 primeiras dispensações estão no Antigo Testamento. Da consciência, da inocência, da consciência, do governo humano, da lei. Consciência, inocência, consciência, governo humano, patriarcal da família, lei. 5 primeiros está lá no Antigo Testamento. As 2 do Novo Testamento, a graça e a plenitude milenar. Em todas elas é exigido a obediência para um viver santo. Tudo que está no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, e isso não procede de Deus, procede do mundo. Ouvir música do mundo, fazer tatuagem, consumir álcool, seja em vinho ou bebida alcoólica, tudo isso fere o padrão de santidade. Ter relações sexuais sem casar fere o padrão de santidade. Ficar passando a mão fere o princípio da santidade. Namoro escandaloso fere o princípio de santidade. E aquilo que fere o princípio de santidade é pecado. Não condiz com as palavras de Deus. No Antigo Testamento, as 5 dispensações do Antigo Testamento exigia obediência para um viver santo. Na graça exige a obediência para um viver santo. Na dispensação da plenitude milenar exige a santidade para um viver santo. O que Sansão fez foi ceder às paixões da sua carne. Vamos ver aqui, livro de Juízes 16, versículo 1. Sansão é traído por Dalila. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Falando de Dalila. Uma mulher prostituta. O problema da concupiscência insaciável de Sansão levou finalmente à queda. Ele procurava mais satisfazer sua paixão sensual do que agradar a Deus. Por isso que ele caiu. E o versículo 19 diz: retirou-se dele a força. Então ele o fez dormir sobre os joelhos e chamou o homem, rapou as 7 tranças dos cabelos da cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a força. Sansão cedeu ao pecado no caso de Dalila, por descumprir repetidamente as ordens de Deus para manter-se separado das nações iníquas cananitas. Das nações iníquas ali da região de Canaã, naquela região ali onde ele vivia, na terra de Canaã. Ele não se convencia de que um crente que se iguala aos idólatras e aos imorais fica totalmente indefeso ante o poder de Satanás, o engano e a derrota total. Ele achava que ele poderia viver em comunhão com os infiéis, que está tudo bem. Sendo que a Bíblia diz: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque não há nada entre Deus e os ídolos, nem o templo de Deus com os ídolos, nem a associação entre Deus e Belial. E Sansão ignorou esses mandamentos.
e veio a cair em pecado. Lá no livro de Romanos 6,16, é nós que devemos escolher a quem servir. Diz: não sabeis que a quem vos apresentados por servo para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. É nossa obrigação escolher que tudo que plantar vai ceifar. Que nós venhamos escolher, igual diz lá no livro de Deuteronômio 30. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, amado, Deus criador dos céus e da terra, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado, Pai, que o Senhor ha falado em nossos corações. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.